Linha de Frente. Olá, eu sou Rodolfo Mariz e está começando mais um Linha de Frente. Hoje os convidados são Carol Curimbaba, Alessandro Negão, Delegado Palumbo e Felipe Monteiro. É isso aí, e vamos abrir o programa de hoje com um recado sobre liberdade de expressão. Acompanhe. A Jovem Pan ousou desafiar o senso comum e se colocar ao lado dos interesses dos brasileiros e por isso é atacada. A Jovem Pan ousou tornar evidentes seus princípios conservadores e por isso é atacada. A Jovem Pan ousou questionar, criticar e mostrar que não há apenas uma única visão de mundo e por isso é atacada. A Jovem Pan ousou se transformar na voz de milhões de brasileiros e por isso é atacada. A democracia é o que nos separa daqueles que optam pela supressão dos direitos dos cidadãos, pelo fim da liberdade de imprensa e pela destruição das instituições que devem nortear e balancear as regras do jogo no Estado democrático de direito. Há 80 anos, a Jovem Pan, assim como outros veículos de imprensa, representa uma das instituições que sustentam a democracia. A liberdade de imprensa está resguardada pela Constituição, a mesma carta que, aliás, garante ao cidadão o direito de questionar, de criticar, de pensar e de manifestar livremente suas ideias. Justamente por exercer esse papel e por dar voz às ideias de parcela significativa da população, é que a Jovem Pan tem sido sistematicamente perseguida. Uma empresa cuja idoneidade é inquestionável, uma emissora cujos serviços prestados à sociedade brasileira preenchem páginas e mais páginas da história do Brasil, está sob ataque por ousar ser aquilo que se espera, livre, independente, diversa e crítica. Este não é um editorial apenas em defesa da Jovem Pan. É um chamado para que você, assim como a Jovem Pan, não seja impedido de exercer os seus direitos. Não é sobre a censura velada, não é sobre o uso do aparelho do Estado contra uma empresa de comunicação, não é sobre a construção de narrativas que se repetem no submundo da internet e em grupos de mensagens operados por supostos defensores da democracia. É sobre a sua liberdade. É sobre o seu direito de questionar e de ter um veículo de imprensa que represente o que você pensa e que respeite a pluralidade de ideias e o contraditório. É sobre viver em um país que não usa a democracia como instrumento para a supressão dos direitos dos cidadãos. Não é aceitável que a sociedade brasileira dê respaldo para que grupos criminosos que atuam nas sombras escondidos atrás de avatares em redes sociais façam terrorismo com empresas para promover o estrangulamento financeiro de um grupo de mídia. Menos aceitável ainda é que representantes do Estado façam coro a esse movimento, usando narrativas falaciosas e tendenciosas para legitimar o assassinato de reputação de uma empresa que sempre arcou com todas as suas responsabilidades. A Jovem Pan nunca se desviou de seu compromisso com o Brasil e com os brasileiros, e não o fará agora. Você não deve se desviar de seu compromisso com a sua cidadania. Não importa se de esquerda, direita, centro ou apolítico. Defender o fechamento de um veículo de imprensa é um atentado contra a democracia. Dessa forma, nós iniciamos o Linha de Frente de hoje e vamos ao que interessa. Mesmo promovendo campanhas contra o PL das fake news, o Google avisou que não é contra uma regulação das Big Techs no país. Durante um evento em São Paulo, o presidente da companhia no Brasil, Fábio Coelho, disse que a empresa quer evitar uma legislação que prejudique as plataformas. Aspas, é importante dizer o seguinte, o Google não é contra uma regulação. O Google se coloca sempre na posição de diálogo para melhorar uma regulação para que ela não seja aparentemente boa e venha a ser perversa para todo mundo. Essa é a nossa ideia, fecho aspas. Fábio Coelho, que também é vice-presidente global do Google, acrescentou que a empresa tem conversado regularmente com parlamentares e com a Anatel. Negão, vou começar com você, porque o Google pela primeira vez se manifestou, é um bom sinal. É um bom sinal, mas eu acho que o Google ainda não entendeu o que está rolando aqui no Brasil. O que está rolando aqui no Brasil é muito mais do que só querer saber o que acontece ou não acontece na internet. É mais um meio de calar. É isso que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está vendo isso até com a nossa própria rádio e com outros influenciadores aí que já tiveram contas tiradas do ar. Tem uns que você, que é brasileiro, não consegue assistir eles. É muito mais
nós aqui no Brasil já temos muitas... O Felipe está aqui, ele é advogado, ele pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Nós já temos muitas leis aqui. Eu acho que se a gente fosse pensar em alguma regulamentação, a gente poderia muito pensar na facilidade que pessoas têm de fazer perfis fakes e atacar outras pessoas. Eu acho que esse era um ponto em que podia ser conversado e esse ponto não é conversado. O perfil fake não é conversado, muito pelo contrário, é conversado sobre o perfil já existente. É conversado sobre o perfil do Alessandro, é conversado sobre o perfil da Carol Corimbaba, do Palumbo, do Felipe, do Rodolfo, mas não do perfil fake que muitas vezes se juntam com outros muitos perfis fakes para atacar alguém. Os governantes, os nossos deputados, os nossos políticos deveriam estar debruçados em cima desses perfis, porque são esses perfis que fazem apologia a tudo que há de ruim. A gente está vendo agora nesses últimos 15 dias o tanto de denúncias, o tanto de gente que foi presa justamente por se fortalecer dessa história do perfil fake. E usando também muitos perfis fakes que você acaba bombardeando alguns perfis existentes, esses sim, às vezes não verificados, porque existe cada plataforma tem sua regulamentação para verificar, mas de perfis de gente que todo mundo sabe quem é aquela pessoa, de quem é realmente aquele perfil, e você usa esses perfis fakes para atacar essas pessoas como se fosse uma gangue. Eu acho que a única coisa que para mim falta no que hoje a gente já tem nas leis, e isso não tem nas leis, é uma facilitação das plataformas em dizer quem são esses perfis ou tirar esses perfis do ar. Entendeu? Quando for ali flagrante que eles estão cometendo esse tipo de crime. Perfeito. Meu amigo Felipe Monteiro, só olha para mim aqui e não precisa falar nada. Parabéns. Bom, eu vejo como positivo o Google sinalizando, porque antes era só uma nota de esclarecimento. Agora o presidente da corporação, Fábio Coelho, veio a público e já deu uma declaração. Ou seja, é um passo de formiga, mas ainda assim é um passo. Rodolfo, eu vejo essa declaração do presidente do Google como uma declaração normal. Ninguém é contra a regulação. O pessoal é contra e discute o conteúdo da regulação. Por exemplo, te dou um exemplo concreto. Isso, por exemplo. Um exemplo concreto, né? Por que a necessidade de regular as mídias sociais? Porque não dá, por exemplo, para ficar na mão das big techs, por meio do algoritmo, calar aquelas pessoas que eles querem calar e dar voz àquelas pessoas que eles querem dar vozes. Não dá para deixar na mão das big techs, por exemplo, cancelar pessoas da direita pela livre vontade deles, né? E durante as eleições, a gente viu isso acontecer claramente. Eu vi até recentemente uma pessoa da direita, um influencer da direita, por exemplo, falando que recebeu uma notificação do Instagram, dizendo que a conta dele iria ser cancelada por conta da divulgação da fake news. Quando você não regula, o que você faz é deixar na mão de uma entidade privada que é forte a escolha de que ela vai dar voz e de que ela não vai dar voz, de que ela vai cancelar e de quem ela não vai cancelar, né? E isso é muito ruim para a democracia. Na democracia, você tem que ter instrumentos para dar vozes iguais a todo mundo que queira se manifestar. E sem a regulação, né, você não limita esses poderes da Big Techs. E o mundo todo está discutindo isso. Exatamente. A Europa está discutindo isso, os Estados Unidos está discutindo isso. E o Brasil, quando ele fala que ele é contra a regulação, simplesmente por ser contra a regulação, ou para levantar a bandeira da liberdade da expressão, ele está indo na contramão do mundo, né? Há necessidade de regular mídias sociais, não para prejudicar a liberdade de expressão, mas para dar mais liberdade de expressão para as pessoas. Isso vai ser feito com a regulação da mídia, impedir abuso da Big Techs, não é? Então, o presidente do Google está indo nessa linha. Eu vou colocar todo mundo na mesa aqui e depois eu vou abrir para o debate, porque eu tenho um questionamento sobre isso. eu já queria falar. Que eu tenho um questionamento sobre isso, tá bom? Porque nós temos a LGBT, então a gente não pode esquecer disso, tá? Nós temos ela que tem que atuar aí. Mas, Carol, recentemente, eu tenho um amigo, Marcelo Bella, acho que todo mundo conhece aqui o Marcelo Bella, o dono da Black School. Ele esteve na China. E ontem eu estive em reunião com ele. Ele voltou da China, ficou 15 dias na China. Voltou ontem, eu tive uma reunião com ele. Eu falei, como que tá lá? Como que são as coisas na China, né? Como que funcionam as coisas lá? Ele falou, cara, lá as mídias sociais são... qual que é o termo que eu uso aqui? Reguladas, não é? Travadas. Não, existe uma regulação, existe uma regulação de mídias sociais lá. Lá as pessoas, elas não fazem nada sem não serem observadas. Lá a pessoa falou um negócio, já sabe quem é.
Só para você ter noção, tipo, e será que isso é um avanço da tecnologia, viver nessa redoma, ou será que a gente está vivendo um país de liberdade, onde a gente quer ter liberdade para todas as coisas ao esmo, assim? É o monitoramento do Estado, né, Rodolfo? É o avanço da tecnologia, mas é o retrocesso da democracia, né, Rodolfo? Eu fui para a China também há cerca de 8 anos atrás. E, na verdade, tudo é regulado lá. Hoje em dia, na verdade, você anda nas ruas, na China e por... Só um segundo, é regulação mesmo. É regulação, exatamente. Inclusive, você anda nas ruas lá na China e tem reconhecimento facial de todo mundo, todo cidadão. Por um lado, da segurança é muito bom, mas tem uma invasão ali. Mas assim, na China é uma ditadura, então você não tem muita discussão, né? Eu lembro que quando eu estava lá, eu perguntei para a guia turística, né, sobre, sempre gostando muito de política, como é que funcionavam as coisas, na maior inocência. E ela já virou para mim e falou, por que você está me perguntando isso? Eu falei, gente, agora pronto, morri, né? Porque eu estou num lugar, num país ditador, eu estava querendo saber e é assim, eles são... Realmente é muito difícil você discutir política ali dentro, mas é um país que economicamente está indo muito bem. Por isso que ninguém foi para cima da China, né? Mas voltando para essa questão das fake news, eu também acredito que tudo deve ser regulado, até principalmente as empresas estrangeiras aqui, até porque pode virar um limbo, pode virar contra nós, algo que não é regulado. Só que a linha entre a regulação e a censura é extremamente tênue. E é aí que mora o problema. Se não tivesse um problema, a gente não estaria discutindo aqui, o mundo não estaria discutindo aqui. Até onde vai a regulação e onde começa a censura, né? Até onde que você pode limitar a voz do outro. É importante que haja regulação, eu também sou a favor. Mas tem outro ponto aí também, que o Google fez esse pronunciamento natural. E olha, eu falo que eu não sou contra o que o Google fez, não. Vocês lembram quando a gente, naquela época da PL das fake news, quando a gente ia colocar ali debaixo da barra de busca, estava escrito claramente ali que o Google era contra e indicava artigos. Durou pouco tempo, né? Durou pouco tempo, um dia, nem sei se foi um dia. Mas eu não sou contra. É uma empresa privada, eu acho que eles têm o direito de fazer isso, apesar do alcance que eles têm de manipular a cabeça das pessoas. Eu não acho que chega nesse nível, mas eu não achei ruim que eles fizeram, não. Como eu não acharia se fosse pro outro lado, se eles fossem a favor também, é uma empresa privada, eles têm que colocar a opinião deles lá. Mas não é o que o Estado quer, acho ruim. E tem a responsabilização dos executivos. Esse era um ponto que eu queria colocar aí, porque o nome, ele é vice-presidente também, o Fábio Coelho, né? Ele também é vice-presidente do Google. Global, para vocês verem a importância. Então, a responsabilização dele no mundo vai cair sobre o cara também, né? Então, imagina o medo que ele não tá, né, Rodolfo? Exatamente, nós vamos abrir para discussão aqui, mas antes, Palumbo, nós temos a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que teoricamente já deveria fazer esse trabalho. Por que está tendo uma lei para fiscalizar uma lei? Como é que funciona isso para você? Bom, nós vimos recentemente que o Arthur Lira ele quer pautar isso logo após o recesso. Eu continuo com a minha mesma opinião. Esse projeto de lei já foi votado em regime de urgência, passou. Eles iam perder se fosse levar para votação de mérito e resolveram tirar de pauta o seu relator do PCdoB, Orlando Silva. Eu volto a insistir, não é PL que quer combater fake news, é um PL da censura. Eu tenho claro que isso é uma parte do governo que quer censurar quem já aprendeu a usar a internet, quem já aprendeu a ganhar votos e fazer campanha usando a internet, e a própria esquerda, com declarações de gente importante da esquerda, falou que eles não sabem usar isso. Esse projeto começou todo errado, não passou por nenhuma comissão, não há sequer uma comissão especial para se discutir. Eu não sou contra a discussão, mas do jeito que está, no atropelo, querer jogar como jogaram em regime de urgência, sendo que tem outros projetos de leis para ser pautados de interesse muito maior para a sociedade do que este PL, para mim é um absurdo. E volto a insistir, o que se tem que fazer e que ninguém está fazendo, nenhum governador está fazendo, e muito menos o nosso ministro da Justiça ou mesmo o governo federal, é fortalecer as delegacias de combate a crime cibernético. As delegacias que combatem as fake news, que combatem crime de ameaça, injúria, difamação. Isso que tem que ser feito. Infelizmente, não fazem isso. Inclusive aqui no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, só tem uma delegacia especializada
para atender milhares e milhares de pessoas que vão buscar apoio. Não tem essas delegacias no interior de São Paulo, não tem em Ribeirão Preto, não tem em Santos, não tem em Campinas. Você imagine como é que está aí por essas cidades Brasil afora. Eles não querem fortalecer a polícia judiciária, a polícia civil, que tem a atribuição de combater esses tipos de delito que acontecem, inclusive, na internet. Eles querem enfiar isso goela abaixo, às pressas, porque eles estão muito preocupados, porque cada vez mais eles estão perdendo eleições através de um aparelho de celular sem muito dinheiro, igual esses tubarões aí da política, essas velhas raposas que se utilizam daquela política velha, toma lá, dá cá, de compra de voto, inclusive, com verdadeiros feudos, onde os políticos se reelegem, e eles não sabem usar isso aqui. Enquanto eles precisam de milhares de reais para fazer uma campanha, eu com o meu celularzinho consigo atingir o mesmo número de pessoas sem dinheiro nenhum. E olha só, eu quero que você fale, Felipe, mas é só um ponto de observação também, porque enquanto nós estamos falando aqui de milhões, tá, dos nossos do nosso bolso, né, negão? É isso aí. Nosso bolso, né, Carol? Felipe, Palumbo, todo mundo aqui concorda que vai sair do nosso bolso. Vai sair do nosso bolso. Tô falando com a câmera 2 aqui, né? Ok. Vai sair do nosso bolso. Aí o Palumbo vem aqui e faz um ponto de observação. Nós estamos falando da PL da fake news, só que nós só temos uma delegacia em São Paulo que combate o crime cibernético, tá certo? É isso, perfeito. É isso. Vocês entenderam aí em casa o que eu quero dizer? Como é que a gente vai combater? Porque tá fazendo uma lei da fake news, quem é que vai investigar isso? Só tem uma delegacia. É um ponto de observação. Não é, Felipe? Também? Concorda comigo? Rodolfo, Concorda comigo. Concordo em termos contigo. Agora é o seguinte, Palumbo, quando você coloca uma postura de ser contra a regulação, o que você faz, em última análise, é dar para o Poder Judiciário decidir o que pode e o que não pode fazer e dar para as Big Techs, os grandes grupos econômicos de tecnologia, decidir o que pode e o que não pode fazer. Então, assim, você regula, por que você regula? Você regula para dar um parâmetro para o judiciário não entrar em determinadas decisões. Aí eu respondo para a Carol, que falou que há uma linha tênue entre regulação e censura. Para mim, a linha não é tênue não, Carol. Sabe por quê? Quando você regula conteúdo, é censura. Quando você vai até o conteúdo, é censura. Quando você regula a forma, é regulação. Ou seja, o que a regulação boa tem que fazer? Proibir, por exemplo, que as Big Techs tenham algum tipo de postura para retirar do ar conteúdos legítimos de opinião. Isso é regulação. Mas eu posso colocar quem isso é que no vai PL. regular? Quem é? Meu ponto é o Eu não sou juiz, contra, mas mas você pode regular. Da forma que você está colocando aqui, você está colocando o Poder Judiciário decidir. Não, mas espera um pouquinho. O Poder Judiciário no Brasil, não pode você sabe o que legislar. acontece, né? Ele não pode legislar. O Poder Judiciário não pode legislar. Está legislando. Ele está lá para... Mas não Tá deveria. legislando. Não, Tá a gente legislando. sabe que está. Lamentavelmente, eles se deveriam limitar a julgar e não legislar. O que eu sou totalmente contra é você jogar um projeto de lei desse em regime de urgência. Não tinha urgência nenhuma para votar isso. Passar... Aí o governo, literalmente, vou falar a linguagem do povão, ia tomar um pau, aí eles retiraram de pauta. E agora, após o recesso, eles querem colocar novamente em pauta. E vamos ver se eles vão, nesse inteirinho aí, entre a convocação da votação até o início da votação, se a gente vai ficar sabendo aí no meio da imprensa se vai ter liberação de 1 bi e 700 milhões de emendas parlamentares, como aconteceu. Não há uma discussão em comissões, não há discussão em comissão especial que poderia ser criada, mas não querem. Eles querem literalmente entrujar. E com todo respeito, né? Uma pessoa, um relator que é do Partido Comunista, desde quando ele está preocupado com a sua liberdade? Desde quando um comunista está preocupado com a sua liberdade? O que o Felipe está falando faz até algum sentido. O problema é essa pressa toda, é essa vontade toda de passar que eles estão querendo. Hoje, o grande problema da internet é como eu já fui ameaçado, não sei, o Palumbo provavelmente... Já tive várias publicações minhas tiradas e eu não entendi por que até hoje. Não, mas eu digo assim, tem aquele perfil que cria e fala assim, porque hoje é muito fácil você saber aonde as pessoas estão, aonde as pessoas moram. É muito simples você saber onde qualquer pessoa mora, mas no nosso caso, que somos pessoas públicas, isso se agrava muito mais. Então é muito fácil alguém falar assim, eu vou fazer acontecer com você. Ali tem um crime. Certo? Então, se eu vou numa delegacia, aí a gente já começa com o primeiro embate, que seria ter que ir numa delegacia especial. E aqui em São Paulo, como o Palumbo falou, a gente só tem uma. Para mim, a gente deveria ir em qualquer delegacia, porque eu estou munido de uma prova. Eu tenho uma prova. Pode ir em qualquer delegacia, Alessandro, mas pode ir em qualquer uma? Você pode registrar a ocorrência em qualquer delegacia. Mas esse tipo de investigação precisa de policiais técnicos. Ah, tá. E não entendi. há. Não há. E mesmo que você vá na delegacia certa,
para que a rede social vá lá e quebre o sigilo daquele camarada para que a gente possa, no mínimo, poder saber onde ele está. Saber quem é, né? Saber Óbvio. quem é. Existe toda uma burocracia, aí tem que ir para o juiz, e o juiz às vezes dá a ordem e a rede social recusa, como já aconteceu várias vezes. Eu concordo que tenha que ter esse tipo de dispositivo, porque hoje não existe. Eu posso chegar lá com uma prova, certo? Tenho aqui uma prova aqui, ó, tem um cara me ameaçando aqui, entendeu? E eu não consigo ir além daquilo porque eu travo nessa hora. Mas hoje não é o que eles querem. Não tem ninguém brigando por isso. Eu sou um dos poucos comentaristas que fala sobre isso. Na maioria das vezes, eles querem calar justamente quem eles sabem quem é. Então, existem ameaças de próprio... Eu sei disso porque eu sou um cara que tuito muito. Eu tuito muito, eu faço muito vídeo, eu escuto direto assim, ó. É bom que passe essa PL das fake news pra gente poder calar você. E aí eu fico rendido pelo seguinte. Existe um caso assim também, Igão. Todo lugar tem alguém que pega carona no sucesso. Existe o termo que falem bem, falem mal, mas falem de mim. E tem muita gente que começou a falar mal do STF, mal do Executivo, sem nenhuma base científica, sem nenhuma base política, só para correr o risco de chamar a atenção e derrubar a live, derrubar a rede. Isso é irresponsabilidade. Uma coisa é você vir aqui falar sobre coisas e você ter um embasamento jurídico, um embasamento noticiário, político, jornalístico, da coisa que você está falando e ser calado. Você postar no Twitter com embasamento político é uma coisa. Agora, você ficar postando com embasamento só no seu ódio, isso aí é uma coisa que de fato deveria acabar. Mas não deveria existir uma PL para isso. Porque a pessoa tem que ter um bom senso e fazer o quê? Eu não vou ficar postando, perder tempo, ficar atacando o Felipe, por exemplo. Olha aí no YouTube, por exemplo, agora. Tem um monte de gente que fica atacando o cara sem conhecer o cara. É um absurdo. Você tá mudando isso, e eu gosto disso. Eu vou desabafar aqui porque você é um cara muito querido. É mesmo. Você é um cara muito querido, você entendeu? Mesmo você sendo um contraponto aqui na mesa, você tá na casa pela sua competência. E não é porque você estudou em Harvard, Felipe. É porque você é um cara do bem, cara. Você é um baita cara do bem. O Harvard ou não Harvard, eu não estudei em Harvard, tô aqui. E você é um baita cara do bem. Você entendeu? Estamos longe disso. Então, assim, essa PL faz sentido quando você fala que se não tiver uma regulação, o que vai acontecer? O judiciário vai decidir. E quando o judiciário decide, o que acontece? Todo mundo começa a tacar pedra. Não pode, decisões monocráticas, é contra não sei quem. Mas peraí, se você tem uma regulação, não chega nesse ponto. Olha só o que eu tô pensando, tá? Olha só, eu um comunicador, tenho um podcast, tenho as minhas coisas. Eu já começo a achar uma brecha para que haja regulação, para que eu não fique sofrendo ameaça também, como o Negão fica sofrendo ameaça. Olha aqui para mim, você que tá em casa. O Alessandro Negão outro dia contou pra gente aqui que ele teve um problema no YouTube porque ele se autodenomina Negão. E o próprio YouTube achou pejorativo, não ia monetizar, ia dar um problema do que ele teve que mudar o próprio apelido, o nome dele, ele cresceu sendo assim. Porque o YouTube entendeu que era pejorativo ele mesmo se chamar de Alessandro Negão. Olha só a que ponto nós estamos chegando. Se tem uma regulação no Instagram, por exemplo, se ele se autodenominar Negão, vão achar que ele está sendo racista contra ele mesmo. Então, tudo tem que ter uma base conversada. É difícil chegar no consenso aqui. Até antes de passar para o Felipe, a gente tem um problema grave aqui também, que é o seguinte. Essa PL, boa parte da galera que é a favor dessa PL também é a favor que a Jovem Pan agora seja calada. Você tem pessoas que estão abertamente, falando que acha certo a cassação em cima da Jovem Pan. Então, como que a gente vai crer que ela vai olhar para esses dispositivos que eu estou falando que ninguém fala, para os dispositivos que o Felipe acabou de falar, que eu também não vejo a galera falando. É muito mais, tá muito mais para uma coisa de calar quem já existe, quem já tem responsabilidade. Eu tenho responsabilidade pelo que eu falo. Eu aqui, quando eu faço um comentário na Jovem Pan, é o comentário do Alessandro. O Alessandro é responsável pelo comentário dele. Eu não me escondo atrás do JP, não. Eu tô dando o meu comentário. Não é à toa que a Pan, no final de todo o programa, fala que a opinião dos comentaristas não reflete o do grupo Jovem Pan. Porque eu sou responsável. Então, todo mundo sabe que eu tô aqui. Mas o perfil fake... Esse daí ninguém nem quer nem saber. Mas, legal, uma questão assim, quando eu falo que sou a favor da regulação da mídia sociais, eu estou falando em defesa da direita. É verdade. Porque o que eu vi nas últimas eleições, eu vi uma amiga minha de direita que teve a conta com mais de 200 mil seguidores sendo cancelada 5 vezes. 5 vezes.
Né? Eu vi um amigo meu da direita na semana passada reclamando que estava no shadow ban, né? Parabéns. Que é para... Você está também no shadow ban? Que é assim, ou seja, o próximo passo é perder a conta. As pessoas trabalham... Eu tomei vários avisos. Trabalham. Tem seguidores, tem um arcabouço de opiniões na mídia social, aquilo é perdido de uma hora para outra. E eles não falam nada, Felipe. É isso. Eles não falam Mas, Felipe, nada. Tem que regular para isso. A PL não fala Tem que regular isso. Não fala sobre o que eu falei. Então vamos falar sobre isso. Mas nós estamos... Amigão, vamos aproveitar o momento e falar sobre isso. Nós estamos aqui para falar sobre isso. O problema é o atropelo que eles querem fazer. Vamos falar sobre isso. Eles querem jogar no atropelo. Eles querem chegar com o projeto de lei numa manhã e falar, vai ser votado hoje. Pronto, acabou. Não pode, né, Paloma? E aí, como o governo tem o Centrão, tem o PT, tem o PCdoB, tem o PSOL, é bem provável que seja aprovado. Tudo isso é para blindar nas eleições. Eles estão querendo no já estão pensando agora, na próxima que vem. Carol, esse é o ponto, para blindar nas próximas eleições. Porque ano que vem tem eleição, pessoal, eleição municipal. E eles estão correndo com isso. Exatamente. E aí só um lado vai poder ter voz, né? Esse que é o grande medo que a gente tem. Bom, nós estamos acompanhando aqui e vamos continuar, porque vai ser... Será que a gente vai falar disso outras vezes ou não? Não. Eu acho que sim, hein? Talvez uma. Amém. Então, uma ou duas. Mas olha só, e os líderes do PT no Paraná já estão de olho em uma disputa eleitoral por uma vaga no Senado que ainda nem existe. A vaga em questão é de Sérgio Moro, alvo de um pedido de cassação do Tribunal Regional Eleitoral Paranaense, mas que ainda nem teve um desfecho. Não teve nenhum desfecho, a galera já está lá. Só a possibilidade de uma candidatura petista ao Senado no lugar de Moro já acendeu alertas e criou um clima de guerra entre os deputados federal Zeca Dirceu e a ex-senadora e presidente do partido Gleisi Hoffmann. Vou começar com você essa super notícia, Carol Corimbaba. Então, gente... Porque já começou, Que né? ansiedade, hein? Cara, existe um ditado que fala, não podemos contar com o ovo isso lá na galinha. Gostei desse ditado. Então, pessoal, bom, que Moro tem grandes chances de perder o seu mandato, tem sim. Vamos voltar um pouquinho aqui nas eleições, nas últimas eleições, ele ia concorrer a presidente da República e acabou desistindo, indo para o Senado. Aí, visão minha, leitura minha, acredito que ele achou que era muito mais fácil de ganhar sendo senador, e é natural, é mesmo, do que sendo candidato a presidente. E dizem que ele estava querendo ser eleito também para ter direito ao foro privilegiado. Isso é o que a esquerda coloca. Pode ser que tenha razão, pode ser que não tenha, ou talvez ele já estivesse vendo, apesar de que sempre fui contra Moro se tornar político, tá? Mas isso é um ponto à parte. Poderia ser que ele estivesse se vendo já que ia ter esse caça às bruxas. E errado. Se estivesse vendo isso, errado não está. A gente viu a cassação de Deltan, que também eu não concordo, até estava falando com meus amigos aqui antes de começar o programa, não concordo com o modus operandi de Deltan, mas sou totalmente contra a forma em que ele perdeu o seu mandato. Moro provavelmente vai pelo mesmo caminho e a gente está vendo as peças se movimentarem ali. Eu vou ser sincera para vocês que eu nem sabia, o Negão que me falou aqui que vai ter que ter uma nova eleição, né, para senador, se Moro perder. E não é o suplente de Moro que pega, porque eu acho que é a chapa inteira dele que perde, né, Negão? É isso? É isso aí. Esse é o desdobramento político, caso ele perca isso. Explica, Negão. Não, ele perde a chapa inteira aí. Tem que ter novas eleições. A Gleisi, que provavelmente vai ser ela, já que ela é presidente atual do PT, mas o engraçado é assim, essa pressa. É como se eles já soubessem o resultado, ainda tem que ter... O Felipe tá aqui, ele vai explicar muito melhor do que eu, ainda tem todo um trâmite para ser feito, o próprio Dallagnol não foi tão rápido assim, não foi tão rápido, entre aspas, né? Não foi tão rápido, entre aspas. Foi vapt-vupt. Foi vapt-vupt, mas eu acredito sinceramente que eles não chegam a derrubar o senador Sérgio Moro, entendeu? Mas ele é bom botar as barbas de molho também, viu? Porque o Dallagnol já tá aí já como um exemplo, né? Felipe, ele te citou aqui, falou que você explicaria melhor do que ele. Nós estamos aqui agora de braços cruzados, esperando uma explicação. Botamos mó fé. Pergunte ao Felipe. Melhor do que o Negão explicar. Bom, existe um fato engraçado nisso, que era o complemento do TP, que fala que os dois tentam viabilizar e, para isso, buscam atrair o apoio do ex-governador Roberto Requião e o deputado estadual Requião Filho, que também vai disputar a vaga. Não, é surreal. É brincadeira? Agora o pessoal entendeu um pouquinho.
A questão é a seguinte, a eleição para o Senado é uma eleição do sistema majoritário. Ou seja, vence as eleições quem tem 50% mais um dos votos. Então, quando o senador é cassado, né, ele tem que fazer outras eleições para a população ali do Paraná escolher o candidato dela que vai representar ela no Senado, que tenha 50% mais um do voto. Isso é diferente do sistema proporcional, que é o sistema para a escolha dos deputados da Câmara dos Deputados, né? Então, teremos outras eleições. Agora, em relação ao caso específico, né, estrategicamente, todo mundo sabe que a chance do PT ganhar uma vaga majoritária no Paraná é quase zero. Né? Por quê? Porque o PT tem uma rejeição muito grande. Paraná é o estado da Lava Jato. Para quem se lembrar como é que foram as últimas eleições, né, houve uma grande injustiça, porque as pesquisas todas davam a disputa entre o Álvaro Dias e o Sérgio Moro, e o candidato que quase ganhou as eleições foi o Paulo Martins, apoiado pelo Bolsonaro, não é? Sim. Ou seja, as pessoas deixaram de votar no Paulo Martins para votar no Moro ou no Álvaro Dias, né, achando que o Paulo Martins não tinha nenhuma chance, e o Paulo Martins quase ganha a vaga do Sérgio Moro, né? E o Paulo Martins, que é do PL, é o candidato mais na frente para ganhar essa vaga do PT. E se o PT for inteligente, né, ele deveria buscar apoio de outras pessoas fora do partido para ter um senador da esquerda, tá? E não perder as eleições para o Paulo Martins ou outros representantes da direita nas próximas eleições do Senado. Isso, como bem disse aqui, se o Sérgio Moro for cassado, né? Todo mundo em Brasília... É PL. Será que o Lula não senta para conversar? Mas a ação... Você acha que ele vai ser cassado? Eu acho que, tendo em vista como o TSE está sendo composto hoje em dia, né? Deltan foi cassado, o Bolsonaro está tendendo a ser declarado inelegível. Eu não vejo como absurdo e como impossível, do ponto de vista fático, não é minha opinião, provável, o Sérgio Moro perder o mandato dele. Né? Acho que ele vai perder, mas ainda tem recurso para o STF, ou seja, tem muita água para rolar, né? E o PT tem que parar de ser o urubu que fica rodeando a carniça, né? Ainda mais quando tem outro leão querendo comer a carne e está mais perto de chegar na carne. Olha aí, a analogia do leão foi boa, mas eu vou fazer outra aqui. Paulo, você já jogou War? Já ouviu falar desse War? Muitos anos atrás. War é um jogo de tabuleiro que você tem territórios, você joga com mais pessoas. Ganha o jogo quem conquistar o número maior de territórios. E você dominar uma região. É exatamente o que o PT está fazendo. É exatamente. Está tirando os seus adversários. Isso que me deixa um pouco embasbacado em relação à política. Porque não senta para o diálogo com a oposição. Não senta com o diálogo com o PL, por exemplo. Não, vamos tirar da jogada todos aqueles que são oposições. Então vamos tirar Bolsonaro, vamos tirar Sérgio Moro, vamos tirar Dallagnol, falei certo? Vamos tirar. Essa é a estratégia. É um absurdo caso isso aconteça, Paulo, caso aconteça isso lá no Paraná, porque foi legítima a candidatura de Sérgio Moro. E o que nós estamos vendo aqui, o que será que nós estamos vendo aqui? Eu não consigo nem acreditar, Palumbo. Eu concordo com o Felipe, a probabilidade do Moro ser cassado é gigantesca. Por quê? Porque o Congresso Nacional também está literalmente de cócoras para outro poder. A grande verdade é essa. O Rodrigo Pacheco não vai bater de frente, o Arthur Lira também não bateu de frente, e aí a gente corre o risco, né, de ver mais um político eleito democraticamente pelo povo ser cassado. A decisão é do TSE. Tudo bem, mas o Congresso Nacional, através dos seus presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, teria a obrigação de se posicionar e defender um dos seus pares. Eles foram eleitos democraticamente. Quando cassaram o Deltan, foram cassados mais de 300 mil votos. Estão acabando com a democracia. E o que o PT não percebeu e toda a esquerda não percebeu, que nós estávamos conversando antes do programa ir ao ar, é que amanhã pode ser um deles. Então nós estamos aqui se degradando entre a gente, só que amanhã pode ser um dos nossos. Então isso tem que tomar um pouco de cuidado. E eles são dono da bola, são dono do campo, eles estão fazendo o que querem, eles estão com poder absoluto, quem manda agora são eles, e eles estão se matando por poder. E isso é um perigo. Eu concordo com o Felipe, a probabilidade do Moro ser cassado
não é pequena, não, é gigantesca. E a gente tem que lembrar o dia depois da cassação, caso o Moro seja de fato cassado, né? Não sei se vocês se lembram de todo o enrosco que está por trás do Moro, principalmente com seu dito inimigo número 1, que é o Tacla Duran, né? Que é o ex-operador da Odebrecht, que ele acusou o Moro de extorsão, né? Ele falou que Moro colocou ele na chincha ali para dar dinheiro mesmo para ele. Então é uma acusação muito séria que o Tacla Duran fez. Não se sabe ainda se é verdade ou não, mas eu acho que vai vir esse caso nas costas do juiz Sérgio Moro e se ele realmente perder o seu mandato, vai para a primeira instância, né? Então ele, digamos assim, fica menos protegido e tem menos tempo para se proteger. Então é uma história longa. Não basta caçar, você tem que acabar com toda a dignidade, acabar com a vida financeira, qual estão fazendo com o Deltan, dando multas milionárias, né? Então isso não é o governo do paz e amor, isso é o governo do ódio, da vingança, da perseguição. Isso está claro, só não enxerga quem não quer o que eles estão fazendo aí. Eles acabam com a dignidade do ser humano. O Deltan não foi só caçado, agora está respondendo um monte de processo com multas milionárias. Então isso não me parece outra coisa. Deltan está tendo sua cara esfregada no asfalto, que nem a gente falou aqui outro dia. Mas se o governo... Como nós somos mais de povão, está sendo esculachado. A verdade é essa. Se fosse só o governo do ódio, mas o que me preocupa de fato é o judiciário pegar essa carreta. Porque aí a gente se sente completamente... Não só o judiciário, como o Congresso Nacional ficar de cócoras para isso e... Que pode voltar, que como você disse, um dia é com eles, outro dia com os outros, com a oposição. Eu não sou amigo exatamente. do Deltan, nunca tive um relacionamento de amizade com ele, era meu colega na Câmara Federal, mas o que eu tentava falar e falo até hoje, que amanhã pode ser um da esquerda, pode ser um do PCdoB, do PSOL. Então, quando eles comemoram isso, um outro poder ir contra o Congresso Nacional, está indo contra todos os deputados, independente do viés político, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro ou se não é de nada. Isso. É isso, Carol, essa aqui é para você, hein? Eita. A Secretaria de Relações Institucionais da Presidência determinou que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, cancele a destinação de 127 milhões de reais em emendas parlamentares feitas a apenas 7 cidades do Mato Grosso, seu estado, nos últimos dias. A avaliação da Secretaria, Fávaro passou dos limites previstos nas novas regras para empenhos que precisam ter equilíbrio entre os municípios beneficiados. A distribuição solicitada pelo ministro representa uma média de 18 milhões de reais para cada cidade, antes uma média de 600 mil reais para os demais municípios. Porém, até o momento, não houve ordem para o cancelamento e Fávaro voltou a fazer novos empenhos. Como é que você encara essa notícia sobre o Fávaro? E preocupante, isso, muito preocupante, porque são emendas que eram antes as emendas do orçamento secreto e ficam hoje mais na mão dos ministros tocarem. É meio complexo isso daí, mas são emendas que estão indo direto para o estado do Mato Grosso, que é um estado inclusive maravilhoso, que o agro bomba lá, que é o grande PIB do agronegócio, mas você tem que ver se realmente, poxa, o ministro não está representando o seu estado. O dever do ministro é representar a área em que ele atua, o agronegócio do país inteiro, né? E depois dele ter apresentado um belo plano safra, aí, pessoal, eu falo, quando não tem coisa boa, quando não tem gol, a gente tem que comemorar. Foi um bom plano safra, tem seus ajustes ali, enfim, mas foi um belo no plano safra. Me sai uma notícia dessa em que ele está favorecendo o seu estado. Agora, eu procurei entender o porquê, quem são os prefeitos, ainda estou fazendo uma busca, mas é muito sério isso. Porque a gente, na verdade, pessoal, acontece isso. A gente vê os deputados só favorecendo, mas aí o deputado, quando recebe a sua emenda, ele está no seu dever de fazer isso. É constitucional, é justo, é legal, mas o ministro fazer isso, favorecer seu próprio estado, sai completamente da alçada dele, né? Vamos ver qual vai ser os próximos passos aí dessa história. Felipe, eu lembro quando o nome do Fávaro foi ventilado para o ministro da Agricultura, e nós estávamos falando aqui no Linha de Frente, na ocasião, e foi feita uma pesquisa e o nome dele não era unânime. A galera do agro, mesmo ele sendo do agro, a galera do agro não aceitava o Fávaro. E teve uma feira aqui em São Paulo, a APAS, no último mês, e eu estive lá, e, cara, foi muito legal, porque a galera veio, sei lá, do Linha de Frente, da Jovem Pan, parabéns, nós somos do agro, que legal, Carol Corimbaba. Eu falei, a Carol tá lá com a gente, bacana, tá, e tirando foto, falando o nome da Carol, a Carol é legal, tirando foto com todo mundo. Isso o nome da Carol abre porta. Exatamente, né, eu lá, sabe o nome da Carol, tira foto comigo, tá, eu falei, cara, como é que vocês estão vendo o Fávaro? Olha, o Fávaro...
Pro Mato Grosso ele está sendo muito bom, mas falta os outros estados serem prioridade dele. E com essa notícia agora nós estamos vendo isso. É preocupante, Felipe? Essa é uma questão que permeia o presidencialismo de coalizão no Brasil, né? O Fávaro, para quem quer recordar, é o nome indicado pelo PSD, né, que apoiou Lula no segundo turno, e talvez dentro do partido do PSD não tenha nenhum nome de consenso como o Carlos Fávaro foi presidente Lula. Então, infelizmente, essas são... Era o que tinha no outro dia, né? Os malefícios do indicado pelo PSB? PSD, do Kassab. Do Kassab, né? E assim, agora, vamos fazer agora uma análise assim, que eu gosto de colocar a bola no chão às vezes, né? Funcionou os freios e contrapesos do próprio governo, né? O próprio governo viu os excessos do seu ministério e pediu para cancelar os empenhos que iam ser dados para os municípios do Mato Grosso, não é? Então, assim, o próprio governo conseguiu conter essa ilegalidade e essa arbitrariedade que seria levado a cabo pelo ministro Carlos Fávaro na disponibilização das emendas. Agora, o que eu quero falar aqui também é outra coisa, né? As emendas não é nenhum tipo de problema, né? Eu sou a favor das emendas parlamentares, porque as emendas permitem que os deputados que estão na ponta consigam identificar os déficits e os problemas de orçamento na região, né? E consiga levar um pouco do orçamento para essas regiões, né? O problema das emendas é a falta de regulamentação clara, né? Tem que ter mais clara quando que você pode disponibilizar as emendas, de que forma você vai dar transparência para a delegação das emendas para os parlamentares. Perfeito. Então, essa é a discussão que a gente tem que fazer aqui, discutir as instituições e menos a questão fática do caso concreto. Você vê que a gente mudou a pauta, Felipe, e mais uma vez você frisa sobre a transparência das coisas. Mais uma vez, você mapeia e você organiza os seus pensamentos, sempre falando em quê? Em transparência, que era uma das maiores promessas do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva no seu tempo de campanha. Vamos ser transparentes. Principalmente quando se trata de dinheiro público, que eu acho que essa é a maior transparência, deputado Palumbo. Eu concordo com o Felipe, mas a gente tem que parabenizar a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, que barrou este absurdo. O que o ministro fez foi advogar em causa própria. Ele mandou para 7 cidades do seu estado. E os outros? A Carol é especialista em agro, ela pode falar muito melhor do que eu. Mas o agro está presente praticamente em todos os estados, né, Carol? Uhum. Então, como que ele pega somente 7 cidades, mandam mais de 120 milhões... 127 milhões de reais para 7 cidades, ajudando e prestigiando somente o seu reduto, o seu estado? Isso é um absurdo. Então, nós temos que elogiar quando faz coisas boas, no caso, a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. É compra de apoio para uma eleição futura, né? Exato. Isso aí é o famoso toma lá da cá. Ele está com o dinheiro em caixa, mas tomou uma barrada, né? Até me surpreendeu aí a secretaria barrar esse absurdo do ministro. Negão, a gente está vendo cada uma, né, cara? O agro não funciona só no Mato Grosso, o Brasil inteiro produz, né? E quando a gente pega uma destinação de verba só para onde o cara morava, só para onde ele reside ali, isso é muito ruim de ser noticiado. Tudo bem que ele é do agro, tudo bem que Mato Grosso está bombando, como a própria Carol disse aqui, mas o Brasil não é feito só de Mato Grosso. Eu até fui conferir se ele era deputado federal, se ele é também deputado federal, tanto ministro, mas não, ele é senador. O certo é ele estar distribuindo essa verba para o Brasil todo. E aí talvez desse a média dos 600 mil que você falou antes, né? Se tivesse dividido entre todo mundo. Eu concordo que esse plano safra está até legal também, eu só quero ver ele ser posto em prática, né? Porque eu ouvi falar muito dos pequenos agricultores, é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, porque eu acho que a comida vai ficar barata para os brasileiros a partir do momento que a gente dá mais visibilidade ali para os pequenos agricultores e não para o MST, porque parece que para esse governo o agro é dividido entre fazendeiros malvadões e coitadinhos do MST, quando na verdade o agro é muito mais do que isso. Lógico, a gente tem o pessoal do agro que exporta lá para fora e graças a Deus, porque aí é dinheiro que está entrando para o Brasil também, mas a gente tem que pensar também nos pequenos produtores, porque são eles que vão levar o alface, a laranja, entendeu? As frutas, legumes e verduras que você vai comer mais barato aí na sua feira.
Bom, o agro sempre é notícia aqui, é sempre um privilégio ter Carol Curimbaba na mesa com a gente para falar sobre o agro. Já facilita também. Já facilita muito, porque é sempre a primeira a falar. A gente vai mapeando aqui. Eu tô morrendo de vontade de falar do Plano Safra, mas vou deixar para Kellen Severo, que ela é incrível aqui da Jovem Pan, ficar quietinha. E olha só, Negão, agora essa é para você. Em sua live semanal, Lula reclamou das comidas de palácio oferecidas às autoridades e chefes de Estado em reuniões diplomáticas. Olha essa câmera dele. O presidente disse ainda que tem brigado com o Itamaraty por conta da pouca quantidade de comida oferecida nos encontros, além de exigir também uma melhora na qualidade. Segundo o levantamento do jornal O Estado de São Paulo, as refeições oferecidas pelo Itamaraty são feitas pela empresa Open House e Crystal Palace, com sede no Rio de Janeiro. Só neste ano, o governo já gastou 4,4 milhões de reais, sendo que 2,9 milhões se referem somente à cerimônia de posse em 1º de janeiro. Cerimônia de posse em 1º de janeiro. 50% foi gasto na cerimônia de posse do 1º de janeiro. Negão. Eu gosto de brincar que eu estou sempre com a pedra da moralidade pronta para atacar no Lula. Mas dessa vez, gente, vamos parar um pouquinho. Eu sei que vocês gostam um pouco de pegar no pé do Lula, mas ele não falou nada demais. O Bolsonaro provavelmente diria a mesma coisa do que ele falou, porque nessa entrevista não, nesse podcast que ele gosta de fazer com o Marcos Uchoa, ele só falou do fato de que ele gosta de uma comida caseira e que é difícil bater uma comida caseira, que é o bom e velho arroz, feijão, bife, 2 zoião. Ou 2 ovos, não sei como é que é na cidade de vocês que vocês chamam. Zoião. E é difícil mesmo combater isso. E o Lula, por estar andando muito de hotel em hotel, já que ele está quase um viajando Henrique Cardoso, né? Lembra quando vocês do PT chamavam o Fernando Henrique assim, entendeu? Então, agora ele está tendo que comer a comida e só come melhorzinho quando ele está lá no Palácio. Não foi uma fala nada demais. Eu sei que muita gente pegou essa fala, porque aqui na Jovem Pan a gente joga com honestidade, entendeu? Porque se fosse o Bolsonaro que dissesse a mesma frase, aliás, se fosse o Bolsonaro que usasse, que montasse um podcast dele para lá no Palácio, com aquela câmera, com aquele microfone, com toda a parafernada toda, meu Deus do céu, né? Já teria CPI do podcast do Bolsonaro, já teria... O ministro Alexandre de Moraes não ia conseguir nem dormir, porque toda hora ia ter um senador batendo na porta da casa dele, mas no final das contas o Lula não disse nada demais. Aliás, eu quero até deixar aqui uma observação também, porque recentemente, se eu não me engano, foi nesse mesmo podcast, ele estava falando também sobre as terras, que ele teve a ideia de que a União podia mapear as terras. Pô, Lula, admite que você está assistindo a gente, admite que você está assistindo Linha de Frente, admite que você está assistindo o Negão, que desde o primeiro Linha de Frente bate nessa tecla toda vez que a gente fala de MST, Lula. Não tem problema, eu sei que você me assiste já do meu canal, fico feliz de você também, talvez esteja assistindo a Jovem Pan, mas, poxa, dá o crédito também, porque eu tô falando nisso daí, ó. Delegado Palumbo. Vou botar pra não se comprometer mais. Delegado Palumbo, o que você tem a dizer sobre essa, tá bom? Sobre essa fala dele. Né? Alguém tem que falar pro Lula parar de fazer live, né? Tá vergonha alheia. Para com isso, Lula. Não fica insistindo no mesmo erro, não. Acho que a última live tinha menos de 2.000 pessoas. Para com isso, tá ficando feio. Tem que chegar o assessor e falar... Ó, 2.000 pessoas chega. Não é ruim, hein? O presidente... Sem filtro para o presidente da República. Para o presidente da República. Para o presidente da República. Para mim seria excelente. Pequenos começos. Mas ele é o presidente. Talvez ele esteja no pequeno começo. Não menospreze os pequenos começos. Não. Alguém tem que falar para ele, para com isso, tá ficando feio. Para com isso aí, não deu certo, tenta outra. Agora, ele tá meio que fora da casinha, né? Ficar reclamando de comida, tem gente que nem come. Quantos brasileiros não estão comendo? Ontem mesmo, eu estava ali na Barra Funda, eu vi uma lixeira com uma corrente, eu falei, mas estão roubando até lixeira aqui em São Paulo. E nessa lixeira tinha um cidadão ali revirando o lixo para comer. Então aí a gente pega o nosso presidente, que é dito como pai dos pobres, reclamando da comida. É, no mínimo, uma coisa... não rima, não orna, como a gente fala lá no interior. O pai dos pobres não pode reclamar da comida.
Eu também gosto de arroz, feijão, ovo e batata frita, embora minha mulher não deixe comer batata frita. Mas eu não vou sair reclamando, porque eu tenho que dar graças a Deus que eu estou comendo todos os dias. E o pai do pobre tem que entender que tem milhares de brasileiros, inclusive aqui na cidade de São Paulo, a cidade mais rica do país, que revira lixo para comer. Então, alguém tem que assessorar melhor ele, viu? Felipe Monteiro, essa frase ou essa colocação do Lula não teria problema nenhum se fosse lá em 2002, 2003 ou década de 90, né? As coisas, elas tomam uma proporção muito maior hoje, principalmente se tratando de uma celebridade como é o presidente, como é o Bolsonaro, como é qualquer pessoa que esteja em ascensão assim e esteja na mídia. Essa fala dele seria mal vista também por qualquer outra pessoa que estivesse ali. Se a Xuxa falasse, por exemplo, também teria um sentido diferente. Você acha que ele foi infeliz ou você acha que ou é irrelevante essa discussão sobre o que ele falou? Eu tô para concordar com o Negão, viu? O que eu acho é o seguinte, gente. Eu acho que é mais uma jogada de marketing do Lula, tá? Quando eu vejo o Lula reclamando da comida do Palácio, da comida que ele come no Itamaraty, que ele prefere comer arroz, feijão e 2 zoiudo, né? Como disse o Negão, na minha opinião, ele está querendo se humanizar para a população que está em casa, para a população que ganha 2 salários mínimos, que é onde tem a grande base do Lula, né? Então ele se coloca como uma pessoa comum. Gente, eu não queria estar comendo comida de palácio. Eu queria estar comendo arroz, feijão e um bife, né? Arroz, feijão e o frango. Então ele que se coloca como uma pessoa humana, né? Despersonificada na figura do presidente da República. Então nisso eu acho, Negão, concordando contigo, que é o que o Bolsonaro faria também, não é? Quando o Lula falou na live também que ele se sente desconfortável em morar no Planalto, né? Porque para comer tem que andar 600 metros, para ir ao toalete tem que andar 300 metros, e que ele prefere o conforto da casa dele, ele está mostrando para a população de casa, a população que assiste ele, que é pouca, mas é alguém, né? Pessoas que estão lá assistindo, né? Que ele é uma pessoa humana, tá? Que ele está numa grande tarefa querendo ser presidente do Brasil, mas ele preferia comer comida mais simples e morar em um lugar mais simples. Então eu vejo que é uma jogada de marketing. É marketing, mas ninguém acredita nisso, né? Eu não vejo que ele está falando isso como uma afronta à população que passa fome. E eu acho que o povo que ouve ele acaba concordando com o que o Lula fala. Mas aí ele vai para os melhores... Claro que é histriônico. Aí ele fala isso e vai para os melhores hotéis, gasta fortunas em viagens. Mas ele fala que é ruim. A mulher vai fazer compra. Mas ele fala que é ruim. Ele fala, nossa, é ruim. Não, a comida pode ser ruim, mas ele gosta do bom e do melhor. Hotel 5 estrelas. Tanto é que ele compra um sofá de não sei quantos mil reais. Mas eu acho que... E eu não sei por que um sofá tão caro assim. Então, vou falar da comida, mas eu quero o melhor hotel. Eu vou falar do arroz, feijão e da lagosta que eu não gosto. Eu prefiro o arroz, feijão do que lagosta. Também prefiro. Mas eu acho que ele está querendo se aproximar da população. Então, para de gastar dinheiro público, para de fazer essas viagens, ostentação, mundo de cara. Mas viagem é importante, Paulo. Mas tudo bem, mas você pode ficar em outros lugares, não precisa gastar tanto. Não precisa levar 70 pessoas numa comitiva. Não, preciso colocar uma deixa eles pegarem fogo aqui, os dois estão hoje. Não, é porque eu acho uma baita hipocrisia. Você fala assim, eu quero uma comida mais simples. Não, mas eu quero ficar num hotel 7 estrelas. Eu não quero comer lagosta, eu gosto de arroz e feijão. Não, mas vamos lá pra França e vamos no melhor hotel. Eu não vou ficar no consulado, não. Não, eu não quero comer. Eu tenho opinião diferente sobre você em relação. Não, mas tudo bem. Mas, ele vai lá pra China, leva 70 pessoas, leva o líder 90, sei lá quantos, gasta 12 milhões em 4 meses. Então é o pai do pobre só da boca pra fora. Carol Curimbaba. Vamos lá. Eu só queria... Eu não tô me aguentando, vou ter que falar. Esse arroz que o Lula tanto gosta, pessoal... É do agro. Muito provável, eu não vou me aguentar. Não é o arroz orgânico do MST. Porque, só para vocês saberem, o tanto que o MST produz de arroz orgânico não supre 0,17% da demanda nacional. De onde vem o resto, né? Então, provavelmente é de um grande produtor rural. Sabe porque não... custa o arroz orgânico? Não, acho que é 3 vezes o valor de um arroz normal, entendeu? Mas o pobre não vai comer isso. Tem um público, mas assim, só para falar que o arroz que ele come, muito provavelmente vem do grande agricultor. Mas só porque eu não me aguentei, precisava falar isso. Mas sobre a fala do Lula, que é aquela questão, né? Mulher de César não
pode ser apenas honesta, né? Ela tem que parecer honesta. E para Lula parecer honesto, ele tem que fazer bastante esforço e não só honesto, né? Eu acho que assim, eu falo muito aqui da importância da palavra do nosso líder máximo da nação, que é o presidente da República, e falo isso de Bolsonaro também, que eu sou de direita, votei em Bolsonaro, mas eu não aguentava quando ele abria a boca para falar os excessos que ele falava. Podia ficar quieto e tocar a vida, que ele teria sido reeleito. E Lula também eu não gosto, eu acho importante o líder unir a nação, trazer paz, tranquilidade, não falar de fome, que queria comer mais simples, mas ficar em um hotel caro. Então, acho importante muito a aparência do nosso grande gestor, por mais que tenha sido uma coisa simples mesmo. Ele falou que realmente dá saudade da comidinha caseira, ele podia só ter falado isso. Ele não fala que ele quer comer mais simples. Na verdade, ele fala que o arroz, feijão... É onde está o marketing que o Felipe acabou de falar. Quando ele diz assim, ó, gente, eu prefiro arroz, feijão, um arrozinho bem feito, um feijão, um bife, uma batata frita e 2 oião, vamos combinar. Quem sabe fazer isso daí, bate muito prato aí, que você gasta fazer muito isso caro. Aí não falar nada. Mas o esquema dele não foi dizer que ele gosta de comer o simples. Foi de dizer que isso é melhor do que o que ele anda comendo ultimamente, entendeu? Porque o presidente, ele tem que tomar um cuidado com tudo que ele fala. Internet, exatamente, porque é muito delicado. Mas, olha só, não existe, não tem como a gente não comparar. Infelizmente, Felipe, meu amigo, tá? Não fica bravo. Por favor. Ele começa a mexer a perna assim, ó. Tá bom. Eu também achei. Vamos lá. O meu não falou nada. O Carol falou, você não é, Carol? Eu tô vendo você, viu? O que acontece? Nós víamos o Bolsonaro comer aquela pizza onde ele ia lá e se sujava todo. A farofa. Eu não sei o que, todo mundo criticando ele. Mas aquele ali era ele. Ok? São personalidades diferentes. Quando nós enxergamos o Lula, quando nós vemos o Lula falando dessa forma, não parece que é um marketing. Você consegue entender que não soa como algo genuíno? Mesmo que seja verdade, eu acredito que seja verdade, porque quando você come nesses lugares, primeiro, que a quantidade de comida é igual os restaurantes que o Felipe frequenta. Eu sabia que ia chegar ali. Só aquele pouquinho de comida assim, ó, o Lula tem razão. Vou falar que o Lula tem razão. Vem um pouquinho de comida assim, e depois vai ter que ir no fast food. Um bicho todo assim pra comer, ele olha aquilo e fala, como é que eu vou comer isso aqui, meu amigo? Não tem como, imagina a gente num lugar desse aí. Imagina o quê? Ele imagina o arroz e feijão saindo, o ovinho, velho, fritinho com sal e aquela gema mole. Nossa Mano, essa história, gema aí mistura com arroz, nossa, que isso. E um tangão, velho, de laranja. Velho, não tem como, ele tem razão. Se come mal mesmo. Tem razão. Se come bem, porque assim, é comida fina, gran fina, lá onde o Felipe vai, misericórdia. Deixa R$2.000 pra comer um prato. Vamos morder um prato lá. Não pode beber nada, né? Não pode beber nada. Nem beber, nem pedir sobremesa. Gente, vamos parar aqui, tá? Nesse simples caso, eu acho que ele tem uma certa coerência, porque o arroz e feijão é o típico prato do povo brasileiro. Eu não acho que houve um marketing, eu acho que houve um erro de interpretação no que ele está falando ali. Mas como eu estou aqui para apresentar, não estou aqui para dar minha opinião, eu fico com a opinião de vocês, meus amigos. Ele é o seguinte, a minha visão é simples. O Bolsonaro teria dito uma frase dessa fácil. Se vacilar nos últimos 4 anos, ele disse. Mas ele seria crucificado. Eu já ouvi ele falar frases assim parecidas, eu já ouvi de militante falar assim, pô, esse cara odeia pobre, ele é um burguês que odeia pobre. E hoje o Lula tá falando identicamente a mesma frase. Eu podia chegar aqui e tacar a pedra no Lula, porque essa frase dele ficou ambígua, ele ficou pros dois, mas eu consigo entender o que ele tá falando ambígua, ali. Não é uma defesa pro Lula. É simplesmente, gente, dá para entender o que ele estava querendo dizer naquele momento, muito mais para o arroz e feijão que a gente come, dá de 10-0 nas comidas que o Felipe come, que é mó difícil de fazer. Com comida, é caro pra caramba. Com comida, a gente concorda. Com comida, a gente concorda. Chama nós pra jantar, Felipe. A ostra. Vai lá ver a ostra dele lá. Quanto que custa aquelas ostras lá. Você que segue o Felipe no Instagram, você sabe o que eu tô falando. Segue o Felipe no Instagram. Ostra, a ostrinha lá com limãozinho, misericórdia. Agora, olha só. Eu vou na contramão aqui, por exemplo, eu não concordo com o Lula aqui, na minha observação, quando ele fala, por exemplo, do Palácio do Alvorada, que é a moradia presidencial, certo? Que é a moradia presidencial. Lá é tudo muito longe. Ele também falou isso no mesmo podcast. Aí é diferente. Se ele não gosta, acha tudo muito longe, por que ele reformou? Por que comprou cama, comprou sofá, comprou tudo? Para tentar deixar mais confortável? Ele tem outras opções. Ele tem uma casa em Pinheiros, ele tem casa em outros lugares. Ele poderia deixar o Palácio da Alvorada sem reformar com dinheiro público, porque foi reformado aquilo com o nosso dinheiro.
Essa é a grande questão. Você não acha, Felipe? O Temer não morou lá, né, Felipe? O Temer morou no Jaburu, né? É, o Temer morou no Jaburu. Ele era vice-presidente, ele ficou na casa do vice-presidente. Isso. Ele não foi pro Alvorada, ele quis ficar na casa que ele morava antes da Dilma ser impeachmentada, né? É questão pessoal, assim. Eu gosto do simbolismo, sendo bem sincero. Eu gosto do simbolismo que é o presidente da República morar na casa destinada a ele, né? Por exemplo, eu discordo do Zema, né? Mas tudo bem pro Zema, que é do Partido Novo, talvez seja sentido fazer esse discurso. Mas eu acho importante a população passar em frente ao palácio e falar assim, ali que mora o presidente, ali que está o presidente. É importante o presidente ter estrutura para receber 10 da noite, 11 da noite, né, pessoas que vão visitar ele, né, chefes de Estado, né, deputados, também, senadores. Então eu acho que tem um simbolismo ali que tem que ser respeitado, né? Mas, como você bem mesmo disse, se incomoda a ele morar no Palácio da Alvorada, ele tem condição, sim, de procurar outra casa em Brasília e pagar por isso. Políticos e autoridades se manifestaram a favor da liberdade de expressão. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que nunca quis censurar a imprensa. Vamos ver. Péssimo. Eu, ao longo de 4 anos, nunca falei em fazer nada contra vocês. Muito pelo contrário. Leia uma MP que eu mandei para o Senado sobre liberdade de expressão. Você sabe o que estava nessa MP? Cópia autêntica de dispositivos da Constituição. E o Senado devolveu, na figura de Rodrigo Pacheco. Ou seja, por mais que a imprensa tenha sido dura comigo, eu nunca falei em censurá-los, muito menos as mídias sociais. A mídia social é a imprensa do povo, pô, que soma-se com vocês na divulgação de informações. E aquele que desinforma, se são vocês da imprensa, cai a audiência. Se é uma pessoa que mede com a mídia social, o pessoal discute, não segue mais. Agora, o remédio para combater a desinformação é mais liberdade e não censura. É isso. E com Lula no poder, as contas do governo federal registraram um déficit de 45 bilhões de reais em maio, sendo o pior resultado para o mês desde 2020. Os gastos do mês anterior foram ainda maiores do que os registrados em abril, quando o déficit foi de mais de 39 bilhões. Apesar da gastança da gestão do Lula, no acumulado do ano, entre janeiro e maio, as contas do governo ainda têm superávit de 2 bilhões de reais. Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira pela Secretaria do Tesouro Nacional, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. Felipe Monteiro, eu li aqui superávit. Você acha que há um equilíbrio entre um mês e outro, se tratando de quase que uma desgraça econômica? Rodolfo, o que eu acho é o seguinte, né? Esse governo, apesar das críticas que a gente faz a ele de forma legítima e acertada muitas vezes, no concentrado tem um superávit de 2 bilhões de reais. E eu acho, isso eu falei aqui algumas vezes, né? Eu acho que para crescer o Brasil economicamente, né, a gente tem que ter investimentos públicos, né? É importante ter investimentos públicos. Eu te falo por quê. Quando você pega a fórmula do PIB, do crescimento econômico, a primeira variável é o quanto as famílias gastam. Certo. As famílias no Brasil, 80% estão endividadas. Não tem como aumentar o gasto da família ali. Outra variável é o investimento privado. As empresas do Brasil estão quebradas. A outra variável é investimento público, que é o único que pode mudar, né? E a outra variável, quarta variável, é a balança comercial, que graças ao agro está sempre positiva. Então, para o Brasil crescer, tem que ter investimentos públicos com responsabilidade. Então, o governo tem que gastar mesmo, tem que gastar dentro do orçamento, tem que gastar com projetos de políticas públicas de qualidade. Então, eu estou vendo esse governo tendo essa postura que eu acho que é a forma acertada. O que a gente tem que discutir aqui é como e onde eles estão investindo. Mas, na teoria, né, tá certo. O Brasil, o governo tem que gastar para o país poder crescer. Gastar com qualidade e com responsabilidade. Tá, eu ainda vou continuar com você, porque você colocou investimento público. Eu quero desmembrar o que é investimento público, tá bom? Eu quero que você cite alguns exemplos de investimento público que dariam certo nessa gestão.
Você tá bom, hein, Rodolfo? Você tá bom, hein? Eu quero entender, porque eu não posso só ler a notícia, eu quero entender também, tá porque bom, talvez a dúvida, quando a gente explica de modo técnico, Claro. às vezes a pessoa em casa assim, nossa, o cara fala bonito, que legal, mas não entendeu. Eu quero que as pessoas em casa, Fê, entendam o que a gente está falando aqui, como que você transpassou isso, porque você colocou, é legal o investimento público, tá? De que forma? Você colocou vários pilares aqui. Um deles foi o investimento público. Ok, vamos pegar o investimento público e vamos desmiuçar ele. Investimento público, por exemplo, o carro acho que foi um movimento ruim do governo Lula, mas, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Para construir casas, o governo tem que botar dinheiro. Né? Botando dinheiro na Minha Casa Minha Vida, você gera emprego, porque as pessoas vão ter que serem contratadas para poder construir as casas. Obras públicas, né? Calma, Minha Casa Minha Vida, beleza? Investimento público. Nós temos no teto, no teto, que não tem teto, algum dinheiro destinado para esse planejamento Minha Casa Minha Vida? Quantos bilhões são destinados para Minha Casa Minha Vida? Não, assim, eu não sei o número exato. Aí é que tá, tô falando de planejamento, ok? Porque o investimento público é muito legal. Mas será que isso está no planejamento do governo? Obra pública também. Por exemplo, investir em rodovias federais que não conseguem ser concedidas porque não tem condição de ser delegada para a iniciativa privada, botar dinheiro lá, recapear, duplicar as rodovias federais, investir, por exemplo, em ferrovia, né? As rodovias federais você faz com concessão, né? Posso aproveitar essa fala dele? O exemplo dos carros, porque ele viu que foi uma coisa ruim do governo. Eu posso fazer... foi muito importante o Felipe ter trazido isso para a mesa, porque, pessoal, o que diferencia de fato a direita da esquerda é justamente como você enxerga a atuação do Estado. Não é essa discussão de LGBTQIA+, discussão de se eu sou contra ou a favor de aborto. Isso daí é para a hora da campanha, na verdade. Eu estou sendo muito sincero. O que diferencia a esquerda da direita é como você enxerga como o Estado deve aplicar os nossos recursos para quê? O que todo mundo quer? Reduzir as desigualdades e diminuir a miséria. Quem é mais de esquerda realmente acredita que o Estado tem que ser um grande investidor. O Estado tem que ser grande e ele tem que botar dinheiro na economia, botar dinheiro para girar. Quem é mais de direita acha que ele tem que reduzir. Eu, por exemplo, eu sou mais de direita, mas tem que ser um meio termo. Por exemplo, Plano Safra, dinheiro do governo. Isso é dinheiro do governo, mas ele é totalmente justificável. Minha Casa Minha Vida eu também sou a favor, porque o cara sem teto, ele não consegue pensar mais em nada. O cara sem a Bolsa Família não consegue mais pensar em nada. Só que eu não acho que o Estado deve ser empresário. Que ele não pense só no Bolsa Família como sustento. Exatamente. Mas aí vem as outras políticas públicas. O Estado não tem que ser empresário, ele não tem que ser dono de empresa, porque vira cabide de emprego, vira moeda de negociação. O Estado não é. O Estado tem que viabilizar para que o empresariado, pessoa jurídica ali, consiga fazer prosperar o país. E agora, só falando da questão do saldo primário, só para voltar, o que é o saldo primário? É a diferença da receita bruta ali do Estado e da sua despesa, né? Os dois tiveram aumento, tanto a receita teve um aumento mais por uma questão interna ali de repasses, repassou menos para os estados e para os municípios. E a despesa também teve um aumento. A gente está falando de um mês só, tá, pessoal? É até um pouco, quando a gente vai ver a avaliação de balanço da empresa, é até triste a gente pegar um mês só, porque não te dá muita base. É bom pegar o consolidado, como o Felipe comentou aqui, como é que está esse movimento do Estado. O importante é a gente ver que tem um aumento de despesa nesse mês, tem que ver o porquê exatamente, mas tomar cuidado para os próximos meses. Acho que não vai vir uma bomba muito grande fiscal aqui para o nosso país. Até, inclusive, o rating do nosso país, né, a nota do nosso país subiu um pouquinho por conta que os organismos internacionais também estão achando que não vai vir uma bomba fiscal tão grande por conta do arcabouço, não é o ideal, mas entende-se que o governo tem uma certa intenção de ter um controle. Mas o importante de tudo isso é que temos sim um Estado gastão que gera mais medo nos investidores, porque você não sabe onde que vai parar essa dívida pública, né? O exemplo vem de cima. O governo não para de gastar. Não para de gastar. Talvez esses investimentos que o Felipe tenha falado aí, está incluído as emendas para aprovar os projetos do governo? Não sei. Porque toda vez que tem um projeto polêmico, a gente vê despejar dinheiro para emendas. E isso é um absurdo. O exemplo vem de cima. Se o governo gasta muito, que dirá os seus ministros, né? Por isso que a gente vê esses absurdos aí. 127 milhões para 7 cidades do mesmo estado do ministro.
Então eu não vejo isso com bons olhos, não. Eu não acho que esse governo aí está preocupado com a economia. Eu acho que isso aí é um cartão de crédito com uma bomba que vai explodir lá na frente. E uma hora vai chegar a conta e vai chegar para o mais pobre pagar. Isso é um perigo, é a minha opinião. Negão, é um déficit de 45 bilhões de reais em maio, sendo que o pior resultado para o mês desde 2020, que teve pandemia. É o governo gastão, né? Eu concordo que o governo tenha que investir em certas coisas, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Aqui o centro de São Paulo é um ótimo exemplo de como esse investimento em cima do Minha Casa Minha Vida dá certo, porque você está vendo construir prédio para todo canto, aqui é a região da Moca, Cambuci, Liberdade, um pedacinho ali do Ipiranga, e você vai ver os prédios, a placona do Minha Casa Minha Vida estava enorme, que até outro dia estava do Casa Verde e Amarela, se não me engano. Era no governo Jair Bolsonaro. Bem pequeno. Isso, agora só mudaram a placa para Minha Casa Minha Vida. E isso fomenta porque é muito prédio sendo construído, é muito emprego sendo gerado. Mas tem uma coisa que seria bem melhor do que isso, vou abaixar, vou fazer para o pessoal comprar carro, que não está adiantando muito, já que a Volks acabou de dar férias para geral lá, e se Deus quiser vai ser só férias, né? Daqui a pouco eles voltam a trabalhar. Uma coisa muito melhor seria o seguinte: dá uma diminuiçãozinha nos impostos, o que você acha? Principalmente sobre o consumo, porque é isso que quebra as pernas do brasileiro. O brasileiro, eu estava conversando até com o Uber quando eu estava vindo para cá, para Jovem Pan, o brasileiro está muito mais preocupado, o brasileiro que passa pela gente, que está dentro do ônibus essas horas, entendeu? Que está trabalhando, a preocupação dele é a seguinte: eu vou conseguir entrar no mercado e o dinheiro que eu tenho no bolso vai pagar o que eu estou querendo comprar, ou eu vou ter que ir lá e jogar no crédito para poder passar essa dívida mais para frente, cavando esse buraco que uma hora eu vou cair. Esse é o grande problema hoje. As pequenas empresas, que são quem dá mais emprego aqui no Brasil, elas não têm a mesma visibilidade que têm as grandes empresas. Tantos programas que o governo poderia pensar para poder ajudar as pequenas empresas, para poder facilitar a contratação de pessoas. Você aí, meu amigo, que tem só uma lanchonete com 2 funcionários, só isso, fala para mim se você não gostaria de ter 3 e que você morre de medo de contratar o terceiro. Entendeu? Porque você não gostaria de contratar 3 e fazer eles ganhar mais do que o que eles já ganham hoje, para eles trabalharem mais felizes ainda. Mas é tanta burocracia que o Estado coloca, é tanto empecilho, principalmente entre os pequenos, que aí acaba você tendo que ter só 2 funcionários, os 2 têm que trabalhar por 3 e dar graças a Deus. Porque provavelmente eles conhecem alguém que adoraria ter o trabalho que eles estão tendo agora, mesmo não ganhando tão bem assim. Eu acho que se o governo fosse para esse lado, eu concordo totalmente com a Carol. Para mim é muito mais lucro o governo desinchar, tentar fazer alguns programas para baixar imposto, principalmente para quem gera emprego, que são os pequenos, diminuir o imposto sobre o consumo, que é quem apanha de verdade, é o cidadão normal, que nós é que estamos pagando a maior parte dos impostos desse país, não é boy, entendeu? É pobre que paga. E a gente acaba, como o Palumbo falou, a gente está sustentando um Estado inchado. Mas, Negão, agora uma questão, cara. A carga tributária no Brasil é a mesma faz tempo. Isso. De vários governos. E eu tô reclamando Lula, desde Dilma, que eu vi desde que eu li o meu primeiro olerite. Ninguém mexeu na reforma tributária no Brasil. Desde que eu li meu primeiro olerite, aos 15 anos de idade. Mexeram para criar mais impostos, de verdade. Aos 15 anos de idade, eu olhei pro meu gerente, o gerente Almeida, e disse que ele estava me roubando. Já é uma entendeu? cultura, né? E ele que sentou, foi a primeira pessoa que sentou comigo e me explicou o que é o Brasil. Certo? Muito antes de Dominique Toretto falar que aqui é o Brasil, o Almeida, meu gerente, meu primeiro gerente, explicou para mim, o negãozão lá, que hoje falava, que naquela época falava mais grosso do que eu hoje. Ele explicou para mim o que era o Brasil e ali eu entendi. Desde lá eu estou reclamando. Minha reclamação é sempre a mesma. Entendeu? Esse é o grande problema do Brasil. Os pequenos é que estão apanhando, entendeu? Para poder sustentar os grandes. É isso, Negão. Eu espero que essa política mude para os nossos filhos, né, Palumbo? Exatamente. Viver num país melhor. Que a gente lute essa luta de reforma tributária, de reforma agrária, em todos os sentidos, que seja benéfico para os nossos futuros filhos. A Valentina aí está com 9 anos. É isso, olha só, o presidente Lula decidiu devolver o comando de sua segurança pessoal ao Gabinete de Segurança Institucional. O novo modelo prevê uma estrutura híbrida composta por integrantes da Polícia Federal, civis e policiais militares. O anúncio foi feito após a reunião entre Lula e os ministros da Casa Civil e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, da Justiça, Flávio Dino, do GSI, Marcos Amaro, e da gestão de Esther Dweck. Eu acho que é isso, não é? Esther Dweck. Esther Dweck. Esther Dweck, é isso. De acordo com Rui Costa,
abre aspas, teremos um time de forma entrosada, garantindo a segurança das pessoas. Fecho aspas. Desde janeiro, a segurança de Lula, Janja e Alckmin era coordenada pela Polícia Federal por meio da Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata. A partir de 1º de julho, a secretaria será extinta. Porque ler tudo isso é difícil, Carol Corimbaba. Vou te contar, gente. Quem tá sentindo o cheiro de que vai dar ruim essa história aí? Pessoal, cachorro de 2 donos, a gente sabe o que acontece, né? Me explica de novo. Eu sempre leio o nome da Esther, eu leio errado. Outro dia eu li aqui Deuick e eu não consigo ler o nome dela. Não, isso me desculpa que eu corrigi na hora. Eu tava aqui na minha viagem, esqueci que a câmera... Você é minha amiga, você tá aqui pra isso. Desculpa, viu? Não, eu adoro quando me corrigem. Fique à vontade, me ensina. É Esther? Esther Dweck. Pelo menos que eu ouço os outros jornalistas falarem, okay. É isso, não sei. Esther Dweck, continua, eu acho que, na realidade, o que aconteceu nessa história toda? Lula queria reduzir o número de militares no seu governo, ele falou isso abertamente, e uma dessas formas era tirar a sua segurança, lembrando que a segurança que o GSI era responsável é do Lula, do vice e das suas respectivas famílias. Ele queria tirar essa responsabilidade do GSI e também depois do 8 de janeiro falou que ia passar para a Polícia Federal, mas agora eu acho que ele está querendo fazer um afago, né, para os militares, para justamente colocar, ele fez um meio termo ali, né, colocou um pouco para militar, um pouco para o GSI, mas cachorro de 2 donos, né, pessoal, como que vai ser? Eu acho que vai ser um caça às bruxas ali, um fiscalizando o outro, não sei se isso vai ser bom, mas pelo menos ele fez um aceno bom para os militares. Lula acho que está tentando fazer uma mediação ali, essa é a visão que eu tenho. Essa segurança híbrida dele, junto com a Polícia Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil, parece que foi bem aceita dessa vez, Felipe Monteiro. Eu concordo com o que a Carol colocou aqui, né? O governo Lula tem mostrado um ranço do militarismo, o que é uma pena, né? Porque as Forças Armadas são órgão do Estado, né? E tem que ser respeitada como tal. E é um governo, né? O governo Lula do passado, para a gente lembrar, ele foi um governo que mais fez para o militarismo. Por isso que eu colocava aqui antes, na época do Bolsonaro, que dificilmente o comando das Forças Armadas iriam encampar eventual golpe de Estado. Isso não existiria, né? Porque os militaristas de alta patente gostavam do Lula. Por que gostavam do Lula? Porque o Lula foi o presidente que mais investiu nas Forças Armadas. Ele, por exemplo, trouxe os caças suecos para o Brasil, investimento assim, altíssimo, para tentar reavivar a indústria militar. Deu muito orçamento, né? Ele deu bastante. Ele criou a Estratégia Nacional de Defesa, né, que foi uma revolução dentro da Força Armada, com o apoio da Força Armada, mas, pelo visto, no Lula 3, está perdendo o tato com o militarismo. Né? Tá vendo com desconfiança os militares, o que é uma pena, porque militares são importantes, né? A gente precisa de umas Forças Armadas bem concatenadas, bem equipadas, para a gente poder falar grosso quando se fala em políticas exteriores, né? Delegado Palumbo agora. Falando... Alguém tem que avisar o Lula que há uma rixa entre Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Há uma rixa? Você não acha que nesse caso eles não se juntam por um bem maior, no caso da segurança? Não, cada um está pensando na sua própria instituição. Por isso também é um dos malefícios da segurança pública. As cúpulas sempre pensam em poderes para elas e não pensam no destinatário final, que é o povo, que é o munícipe. Vocês sabiam, por exemplo, que entre delegados e agentes federais há uma rixa tremenda? Vocês sabiam que entre delegados e oficiais há sim uma rixa? E pode perguntar quando vocês estiverem na rua, tem rixa? Vamos falar que tem. Eles sabem que eu não estou mentindo, mas a segurança é do presidente da República. E ele tem essa prerrogativa. Quem é que manda nesse muito caso? Pessoal. Quem é que pois manda? é. Ele vai o que a Carol falou, Palumbo, faz todo sentido. Porque o cachorro que tem 2 donos vai morrer de fome. Um vai fazer... deixa eu dar ração. Vai mandar quem o Lula determinar. Então, vai mandar quem o Lula determinar. Se por um acaso o comando for da Federal, será que a Polícia Civil e a Militar vai acatar? Vai ter que engolir. Se a Polícia Civil mandar, será que a Militar e a Federal eles vão acatar? Pior, se for o Militar, será que a Polícia Federal e a Polícia Civil... Então vamos falar, vou usar aqui... Há um grande problema na segurança, então, que deve ser analisado. Vamos usar do meu... É um absurdo ter rixa entre as Forças Armadas. É absurdo. Mas tem. Não adianta. Olha, eu não estou aqui para ficar contando lorota furada e nem colocando a sujeira para debaixo do tapete. Tem rixa sim.
Polícia Civil odeia, GCM odeia ser mandada por militar e vice-versa, eles não gostam. Por isso que eu fui contra. Vamos colocar lá um secretário policial militar. A Polícia Civil não gostou disso. Não adianta falar que gostou porque não gostou. Outro exemplo prático. A Secretaria de Administração Penitenciária é comandada por um coronel. Os policiais penais odeiam, não é que eles não gostam, eles detestam ser mandado por uma pessoa que não faz parte da instituição. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Quem manda na segurança vai ser quem o Lula determinar. E isso está correto, porque a segurança é uma coisa muito pessoal. Muito. Eu, por exemplo, aqui em São Paulo, eu tenho o Sargento Victor, que ele cumula o cargo aqui de chefe de gabinete aqui de São Paulo, e ele cuida também da minha segurança, que eu já sofri ameaças, eu já enfrentei o crime na linha de frente, enfrentei a máfia dos transportes, então é óbvio que eles querem me ver morto. É uma pessoa da minha confiança, eu não me sentiria à vontade se colocasse duas pessoas para ficar me seguindo 24 horas, olhando o que eu faço, onde está a minha família, sem que eu tivesse um mínimo de contato com essa pessoa, de intimidade. Então o Lula, ele pode escolher a segurança que melhor lhe aprouver. Isso aí é uma decisão dele, eu não estou aqui para ir contra isso. Mas as instituições, elas têm rixas entre si, uma quer mandar na outra. Ok, você é um delegado, você acabou de falar que o comando da sua segurança é feita por um sargento de rota. Sim. Por que você não teve alguém da sua instituição e você está tendo agora um cara que não é da sua instituição para ser o seu segurança pessoal? Porque é um laço de amizade, que você tem aquela intimidade, que você olha para a pessoa e você já sabe quando está acontecendo. Quer ver um exemplo prático? Sim. Eu estava numa missa, num domingo, o Vitor olhou para mim, eu já sabia que tinha um BO lá fora. Saímos e prendemos um cara em flagrante que estava roubando uma motocicleta. Isso gera uma intimidade. Mas eu tenho também policiais civis na minha equipe. Tem o Márcio Kenji, que cuida lá de Brasília, que é um policial civil. Agora, se eles vão se odiar, se amar, não é problema meu, porque quem cuida da minha segurança, quem vai decidir, quem vai andar comigo, cuidando da minha segurança, me auxiliando, porque eu realmente preciso, por causa das ameaças e por causa do enfrentamento que eu tive com o PCC, sou eu. Se eles vão gostar ou não, é problema deles. E do presidente da República, a mesma coisa. Agora, se ele colocar um oficial da Polícia Militar para mandar num delegado, ele não vai gostar. Vai engolir, mas não vai gostar. Se colocar um delegado para mandar num oficial do Exército, ele não vai gostar. Vai engolir porque está lá exercendo um cargo mandado pelo presidente da República. Negão, eu acho que você tem 2 minutos. Sempre sobra, né? O Lula tem o direito de escolher quem ele quiser para fazer a segurança dele. Como o próprio Palumbo falou aqui, ele tem que confiar nessa pessoa. Demorou já para ele deixar essa rixa de lado com o pessoal do Exército, mesmo porque o alto comando do Exército, obviamente, gosta do Lula. Eu acho que o problema maior do Lula não é o alto comando do Exército, não é o alto comando da Polícia Federal, não é o alto comando da PM, seja lá de que estado for. O grande problema é a galera caixa baixa, porque essa galera, obviamente, estava do lado do Bolsonaro. Calma, aqui tem muita gente que não sabe. Não entende o que é o caixa baixa. É o pessoal do chão. Felipe, você sabe o que é caixa baixa, Felipe? O Felipe não sabe o que é caixa baixa. É o pessoal do chão de fábrica. Vamos lá. Vou pegar minha Kombi e vou levar ele pra quebrar. Vambora? Vamos de Kombi, hein? É o PM, é o soldado. Esses aí, obviamente, amplamente falados. Hoje a gente tem o celular, a gente sabe o que olha aqui, negão. Olha aqui, cara, eu tenho que cortar você, não tem jeito. Não, gente. Tá os dois aqui conversando, cochichando aqui. Não, mas eu sou do interior. Tá os dois cochichando assim. O Felipe foi perguntar pra Carol. Você sabe o que é caixa baixa? Carol, você sabe o que é uma Kombi? Não sabe. Negão, por favor, continua. E aí o Lula fica com esse, sei lá, esse medinho, essa picuinha dele. No final das contas, ele tem que escolher alguém que ele confie, para que ele não tenha problemas. Não interessa quem ele vai colocar para cuidar da segurança dele. O que interessa é que ele possa estar lá com essa pessoa e ele tem que ter confiança nessa pessoa, porque essa pessoa vai estar grudada nele tanto quanto a Janja e o Stuquinha. Então ele tem que ter confiança nessas pessoas. E o Stuquinha, o fotógrafo dele. Ah, eu não sabia, desculpa. Eu falo Stuquinha porque ele chama ele assim, né? É aquele que corre, né? Isso. É verdade. Eles vão estar grudados nele. Felipe, eu vou te dar 1 minuto pra você falar, que nessa pauta você vai ter que falar menos. Você é a Carol, vou dar 1 minuto pra cada um, vamos lá. Carol, você primeiro. Por favor, Carol. É um gentleman, hein, velho? Eu não sabia o que era caixa baixa. Gente, no interior é chão de fábrica mesmo. Eu tenho a licença poética de ser do interior. Mas eu concordo, eu acho que a segurança pessoal
eu acho que ele foi até arrojado de fazer essa divisão, justamente porque eu não acredito que colocando pessoas de grupos diferentes a coisa vai ornar muito, acho difícil. Mas enfim, foi corajoso, ele tem total direito e dever de colocar alguém para essa segurança, porque imagina que punk que deve ser o presidente do país, um país completamente dividido, rachado, extremista, que ele também incentiva essa divisão, a gente precisa ser claro nisso, deve ser muito pesado, pessoal. Então ele tem todo o direito de escolher quem ele quer, mas eu acho que vai ser meio complicado, a gente vai ver isso mudar um pouco aí pra frente. Felipe Monteiro, quão importante é a segurança de um presidente, quão importante é a escolha para essa segurança? É muito importante. O que foi falado aqui, eu concordo com o que todo mundo falou, né? O Palumbo foi bem preciso ao falar que a segurança do presidente é a escolha pessoal dele, porque requer uma característica intrínseca, que é a confiança, né? Não dá para você colocar a sua vida e a vida dos seus familiares na mão de pessoas que você não confia. Acho que, como a Carol bem disse aqui, não dá também para colocar uma tripartição entre várias forças diferentes, Polícia Militar, Polícia Federal, as Forças Armadas, porque esse diálogo é muito complicado, né? Agora, eu queria deixar uma outra coisa clara aqui. Você tem tempo. O pessoal fala aqui, por exemplo, que eu não sei o que é baixo, que é caixa baixa, fala que quer me levar à periferia, porque querem me pautar como esquerda caviar. Não sou esquerda caviar, não, viu? Eu sou do povo. Esquerda lagosta, esquerda de Harvard. Bom, meu povo lindo que está nos assistindo, eu quero muito agradecer a todos vocês pela enorme audiência. Muito obrigado. Jovem Pan, jornalismo independente. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.